Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você se encontre em paz. É isso mesmo, Sintonia está de volta depois de uma pequena pausa para alguns ajustes, pausa para ganhar fôlego. A gente voltou toda segunda-feira às 19h30, Sintonia Positiva, agora semanal, hein, gente? Não esquece, não. Então, bora lá para aquele nosso papo leve, descontraído, positivo, mas é claro, sempre com o compromisso de levar para você aí informações relevantes que vão agregar e muito no seu dia a dia. E hoje aqui a gente vai contar uma história para lá de especial, uma história de 50 anos. Nosso convidado aqui hoje tem uma história fantástica para nos contar. Ele que é neto do José Vilela, filho do Vitalino Máximo e sobrinho do José Américo. Por que eu citei todos esses nomes? Que todos, de uma certa forma, estão envolvidos na história de hoje, não é mesmo, André Luiz? Sem dúvida, né? Aí está envolvido desde o nascimento, né? O meu avô, José Vilela, pai da minha mãe, o meu pai e o meu tio, que é meu padrinho também. Então são três pais aí, né? Dentro da minha história. Então é isso aí, André. Seja muito bem-vindo ao Sintonia Positiva, tá? É um prazer te receber aqui. Eu fiz essa introdução inicial para a gente estar contando um pouco dessa história tão fantástica que é a história da Vitalela e do André Luiz que está por trás dela, é lógico. Vamos contar essa história do André, que é marido da Daniela, pai do Lucas e do Pedro, está aí à frente da Vitalela e presidindo o BNI Fênix. Bora para esse bate-papo, André? Agora sim, o André tem 54 anos, sou casado com a Daniela há 30 anos. A Daniela é a filha da minha primeira professora, né? Então já tem uma Olha história só. interessante. A dona Marisete foi minha primeira professora lá no Monsenhor Domingos. E eu acho que de lá já pintou, né? O amor, né? Pelo carinho da minha primeira professora, mas a origem, né? Foi me aproximando cada vez mais daquela família. E mais do que aprender a educação, né? Hoje eu posso falar que a Daniela é a minha metade, né? Quero caminhar pelo resto da minha vida ao lado dela e ela junto comigo, me proporcionou as minhas maiores riquezas, que é meu filho Lucas e meu filho Pedro. O Lucas hoje é um jovem de 24 anos, formado no direito, hoje exercendo o direito político, está em Belo Horizonte. E o Pedro, que tem 18 anos, também indo para os grandes centros, está fazendo economia lá em Belo Horizonte, já trabalhando também no escritório de economia, fazendo estágio. Que bacana, André. Isso aí. Então, gente, esse aí é o André Luiz, por trás da Vitalela, por trás do BNI Fênix. Eu te perguntar quem é o André Luiz, você já me respondeu aqui de maneira fantástica. Esse ser humano e esse empresário tão respeitado nos lugares por onde ele passa. E vamos lá, conta pra gente um pouco dessa história da Vitalela. O que é a Vitalela, essa empresa de 50 anos? Você, pela sua idade, nasceu lá dentro, junto com a Vitalela, certo? Sem dúvida, né? A Vitalela, ela faz parte da minha história, né? Mas eu não posso aqui nascer com a Vitalela sem falar um pouco do meu nascimento, né? Então eu sou filho do Vitalino e da Brígida, o Vitalino que foi, junto com o José Américo, o fundador da Vitalela, né? Impulsionado pelo meu avô. Meu avô, que tinha um conhecimento de eletricidade, trabalhava na rede ferroviária durante o horário normal e após o horário ele fazia alguns atendimentos domiciliares, alguns reparos, algumas pequenas construções. E aí, em 1969, logo após o casamento do meu pai com a minha mãe, o meu avô convida o meu pai a aprender essa profissão de eletricista, né? E o meu pai, em 1975, junto com o meu tio, irmão da minha mãe, eles vão fundar a empresa instaladora Vitalela. A Vitalela hoje é uma empresa de automatização e sonorização, não é isso? Só para explicar para o pessoal. Sim, a Vitalela nasce, né, com a sua essência nas instalações elétricas, né? E é um mercado onde a modernização ela sempre exige desse profissional, né? Então, das instalações elétricas, a gente caminhou para os sistemas de para-raios, que é uma outra área, que é uma outra especialização. Depois caminhamos para a área do cabeamento estruturado, com a chegada dos computadores, né? Então, essa montagem dos cabeamentos, toda essa estrutura para que as empresas possam comunicar os seus dados com toda a segurança, né? E em 2015 a gente vê uma necessidade novamente de modernização, no qual a gente entende que com a nossa experiência, com a nossa expertise, com a evolução do mercado de tecnologia, a gente buscou a automação e a sonorização, que é hoje o nosso carro-chefe.
Entendi. Então a Vitalela vem acompanhando toda a modernidade aí durante esse tempo, né? Ah, sem Modernidade que nenhuma vai dúvida, girando, né? vai girando cada dia e vocês estão acompanhando de perto, não é verdade? Acompanhando de perto, né? E acompanhando com os processos, né? Então a gente nasce no setor residencial, né? Aqui em Divinópolis, uma grande obra foi das primeiras grandes obras que meu pai, com a sua equipe, teve na frente, foi o conjunto habitacional Danilo Passos. Então foi uma obra que meu pai assinou, né? Com a Vitalela. Depois a gente teve caminhando com a Marco 20, uma consultora também da época muito famosa, como Belo Horizonte. Depois a gente vai começar no início dos anos 80, né? Com o surgimento dos edifícios, as pessoas vão saindo dos bairros, vindo para os centros, construindo edifícios residenciais vertical. E aí a gente vai para essa área dos apartamentos, né? Com muita novidade, já com muita inovação, né? Inovação de material, inovação de processos, né? Depois a gente começa a ir para o lado corporativo. Então aí vem o terminal rodoviário de Divinópolis, que também a parte elétrica tem toda a assinatura da Vitalela. Então foi uma obra já também de destaque. Depois fizemos redes bancárias, como o Banco Real da época. Fizemos uma escola de fogos de artifício em Santo Antônio do Monte, também muito interessante. Todas as lâmpadas, os interruptores, as tomadas, são todo material anti-explosão, né? Porque eles fazem ali os ensaios dos fogos de artifício e tudo, né? Então tem muita obra interessante, muita obra que vai modernizando e que vai nos capacitando cada vez mais dentro dessa área de tecnologia. Entendi. Então vocês pegam ali toda a essência da construção, começa desde o começo, e Divinópolis, pelo jeito, vocês estão em todas as áreas. Você falou aí de várias coisas, pontos de Divinópolis ali. Nascemos e corremos aí nessas 50 anos de história, né? Com muita inovação, né? Com muita história dentro desses processos, né, de instalações elétricas. Chegando em 2015 e vendo essa mudança da tecnologia, né? A indústria 4.0. A indústria 4.0, Renato, é onde nasce a ideia do Uber, né? Então, a gente tem hoje. Ah, mas como aconteceu? Não aconteceu programado. Então, é uma evolução do mundo na indústria 4.0, aonde vem os drones, e vem tudo isso aí, aonde você anda e as pessoas estão vendo por onde você está andando. Avançaram, estamos agora na indústria 5.0, e aí agora um novo cuidado, um novo retorno ao ser humano. A gente começou a caminhar muito rápido para as máquinas, para a tecnologia, e agora volta um certo cuidado para a proteção do humano, que é o fundamental, né? Muito importante você falar isso aí, né? Porque tá tudo meio acelerado, tudo meio corrido, e hoje voltou os olhos pro ser humano. Olha que história interessante para você ver. E você falou que tem 5 com quantos anos você começou na Vitalela? Eu comecei na Vitalela com 11 11 anos. anos, olha só, ainda. Então, 11 anos, o meu pai já registrava, a gente tinha aula na parte da manhã, e eu com o meu irmão, o Valdinei entra um pouquinho antes, ele tem 1 ano e 28 dias a diferença de idade minha, né? E com um pouquinho antes ele entra, então a gente vai começar a acompanhar a obra e pega ali um fio, pega ali uma escada, vai ajudando nesse contexto para a gente aprender. O meu pai sempre procurou nos ensinar e simular um sentimento de responsabilidade. Então, ó, eu queria ganhar uma bicicleta. O meu pai dividia o valor da bicicleta em suaves prestações Olha só. e o nosso salário ia pagando a bicicleta junto, eu e meu irmão, né? Uma bicicleta só para os dois, mas a gente ia pagando a bicicleta no sentido de conscientização de que é importante você conquistar as coisas com o seu trabalho. Muito importante isso aí, né? Já cria o senso de responsabilidade logo cedo, né? Muita responsabilidade que faz parte também, não é verdade? Meu pai tinha meu pai e a minha mãe, eles tinham assim um conceito muito inspirado, né? Muito iluminado. Meu pai e a minha mãe, eles não têm uma formação de faculdade, mas a formação da vida deles assim foram quem muita gente de Divinópolis conhece, né? A minha mãe conhece meu pai pelos movimentos de igreja. Meu pai teve um envolvimento social muito grande na cidade, né? Meu pai morre em 2016 e através do BNI, né, que a gente vai entrar nesse Vamos assunto lá, daqui a depois, pouco. a gente vai lançar um livro da história do meu pai. Esse livro é para que todas as obras que ele fez em vida
ficasse eternizada, para que as pessoas pudessem entender que a gente pode fazer algo mais. É uma das palavras que meu pai sempre gostava de usar. Todos nós podemos fazer um pouco mais pelo ser humano, pela sua família, pela sua empresa, né? Então, esse era o contexto. Então, meu pai sempre procurava trazer grandes reflexões para que a gente pudesse crescer. Entendi, você citou aí o BNI Fênix. Você está à frente do BNI Fênix agora, não é verdade? Sim, o BNI, ele veio na nossa vida, né, na vida da Vitalela, como algo parecido na essência do BNI. O BNI nasce nos Estados Unidos quando o seu fundador, Ivan Misner, ele perde o seu grande cliente. E nessa preocupação de perder o seu grande faturamento, ele tenta achar uma solução. E a solução dele foi o quê? Vamos tomar um café com os amigos e nesse café a gente vai falar sobre negócio, porque esses amigos vão me ajudar a trazer novos negócios para mim. É o famoso network, não é? O famoso Tem em todo network, lugar, né, de boca a boca, que a gente gosta de falar aqui em Minas, né? Mas é o network de referência, é eu poder ajudar o outro, qualificar, não só entregar um cartão, mas eu poder orientar aquele amigo, aquele conhecido, que o Renato é uma pessoa que pode levar você a contar a sua história, que pode trazer a sua história para que seja exemplo para outras pessoas. Então, é fazer essa conexão, né? Sem uma intenção financeira, mas é uma intenção de gratidão que vai gerar também amanhã ou depois, tanto do Renato como de outras pessoas, uma ajuda dele também para o André. Então, no BNI, a gente entrou em 2016, logo após a morte do meu pai. No velório do meu pai, eu fui convidado para entrar para o BNI. A gente estava conversando com a esposa de um primo, e aí ela falou: André, vocês têm uma história muito grande, então o BNI precisa de uma empresa tão consolidada como a de vocês, né? Porque vai ser muito fácil referenciar vocês e vocês vão poder ajudar muitas pessoas. Então a gente falou: ó, vamos só passar esse velório. Então foi em maio, em outubro, em novembro eu entrei para o BNI. Então estou no BNI há 9 anos. O BNI, a sua gestão de presidência, ela é de 6 em 6 meses. É a 4ª vez que eu estou como presidente do BNI. Entendi. Explica para o pessoal com calma o que é o BNI em si. O BNI é um grupo de network, de empresários. O pessoal BNI entende. significa Business Network Internacional. Então, é um grupo mundial. É um método único no mundo. Então, se você for nos Estados Unidos, no Chile, na China, você vai assistir uma reunião do BNI com os mesmos formatos que você assiste no Brasil. Então, no Brasil, hoje o Brasil é o 3º colocado em número de membros do mundo. Então, a gente tem uma representatividade muito grande no Brasil, são vários estados que tem. Aqui em Divinópolis, nós já tivemos 5 equipes, hoje nós temos uma equipe só. Temos uma equipe na cidade vizinha de Itaúna, na cidade vizinha de Pará de Minas, várias equipes em Belo Horizonte. E estamos expandindo para Nova Serrana, Oliveira e Formiga. São as 3. Oliveira é minha terra natal, hein? Olha, muito orgulho. que Um legal. abraço para Oliveira, tá, gente? O BNI tá chegando por aí, hein? Com Tá muita chegando força. por aí, né? E o BNI hoje, dentro da Vitalela, ele proporcionou mais de 2 bilhões em negócio, né? A Vitalela já contribuiu também com algo muito próximo disso, com os outros membros, né? Então, o BNI, somente o BNI Fênix em Divinópolis, nesses 9 anos, foram mais de 111 milhões em negócio dentro de Divinópolis. Entendi. Te fazer uma pergunta aqui, André. Quais os desafios principais que você encontrou ao assumir a Vitalela? Que você pegou ele em 2015, você falou, né? Foi na época que tá a modernização, uma coisa atrás da outra, aquela aceleração. Deve que é complicado acompanhar isso aí, né? Imagino Sim. que... Em 2005, né, o meu pai adquire o Paxson e aí ele passa a empresa para mim e para o Ney, o meu irmão. O meu irmão, ele é muito do operacional, né? Então ele tem uma bagagem muito maior dessa parte operacional, dessa parte logística de instalação, né? E eu já sempre tive uma característica maior de administração, né? Dessa parte comercial, né? Então, em 2005, a gente assume a empresa com o meu pai mais afastado, né? Meu pai acompanhando mais de longe. Em 2015... o nosso grande cliente, ele para a sua expansão.
né? Então, naquele momento ali, o nosso grande cliente era a Ricardo Eletro. A Ricardo Eletro foram mais de 500 lojas no Brasil. Então, o meu pai atendeu o pai do Ricardo e depois o Ricardo vai montar a sua primeira loja em Divinópolis. Ele chama o meu pai e da primeira loja a gente foi caminhando ele pelo Brasil afora. Ah, vocês montaram várias lojas da Ricardo Eletro, então? Montamos Ricardo Eletro em Minas, Espírito Santo, São Paulo, Maceió, Salvador, né? Então a gente caminhou Brasília, Goiânia. Nossa! Então a gente caminhou com ele, né? Entre tantas caminhadas, né? O pessoal sempre cobra assim, mas você fez uma loja lá na Rocinha. Fizemos uma loja dentro do complexo da Rocinha, né? Uma ideia fantástica do Ricardo. Na época a gente ficou sem um pouco entender, a gente ficou com medo de ir, né? E lembro que eu estava chegando no Rio e o dono da consultora falou assim, ó, tem uma reunião hoje 3 horas lá na Rocinha. Eu falei, ô, vou lá de jeito nenhum, lá é muito perigoso. Aí um funcionário meu falou assim, cara, ficou doido, lá é o lugar mais seguro que tem no Rio de Janeiro, né? Então, assim, era uma regra, né? Então você tinha toda uma proteção. E depois a gente foi ver, pós-lançamento, que foi uma grande ideia do Ricardo, né? Foi um sucesso o lançamento lá dentro do complexo, né? E o Ricardo sempre muito atento a esses gatilhos, né? A fazer diferente, a buscar, né? Uma ferramenta diferente para você conquistar ali, avançar no mercado, né? E o meu pai, eu acho que desde o primeiro momento ele sempre mostrou isso para mim e para o meu irmão, que não tenha medo de prender somente os pés dentro da sua cidade. Então a gente aprendeu junto com o Ricardo que eu posso ir para o Rio, para São Paulo, né? E me organizar. Então a gente tinha toda uma logística preparada, né? Quando chegava numa cidade era muito rápido achar um apartamento, achar onde vai alimentar, aonde vai ficar hospedado. Então essa logística a gente aprendeu tudo muito rápido. O Ricardo era muito ligeiro, muito dinâmico, né? Então quem acompanhou de perto ele conseguiu aprender muito com ele dentro desse contexto. Entendi, já tinha um planejamento para vocês ficarem lá, tudo bem tranquilo, não é verdade? Ah, com certeza. E quais os seus desafios aí para estar expandindo a Vitalela nesse mercado, que é um mercado. É muito complicado esse mercado, André? Eu te perguntar isso, tem muitas empresas por aqui, ou vocês se destacam? Como é que funciona esse mercado? Renato, o mercado sempre ele vai ser complicado, né? Sempre ele vai ter desafios para todos nós, né, em todas as áreas. E dentro do mercado de tecnologia, o primeiro desafio é que a evolução ela é muito rápida. Então, a Vitalela, o que eu analisei em 2015? Trazer para dentro da Vitalela, trazer para dentro da história, qual fabricante, qual fornecedor. Porque quando a gente ligava num fabricante para fazer o cadastro da empresa, para começar a comercializar, para buscar a certificação, para buscar os treinamentos, quando a gente falava que tinha uma empresa consolidada de 45 anos, né? As pessoas ficavam assim admiradas de ver. Porque não é fácil você manter uma empresa, né, por 50 anos Com hoje no certeza, nosso ainda país. mais com... Então, trazer qualquer produto, trazer qualquer tecnologia, qualquer solução que às vezes ela não permanece no mercado, era o grande risco. Então, hoje, a gente fica 2, 3 anos seguindo um produto, acompanhando a evolução dele no mercado, a solidificação dele no mercado, para que assim a gente possa trazer para a nossa empresa e levar ao nosso cliente. Então, o cliente da Vitalela hoje, quando ele vai buscar automação, ele tem toda a segurança que a empresa atrás da Vitalela, ela tem CNPJ, ela tem endereço, ela tem garantia, ela tem treinamento, ela tem responsabilidade no mercado. Então, a gente agrega ao fornecedor, mas o fornecedor também tem que agregar a Vitalela. Entendi. Quais outros grandes clientes que vocês atenderam aí? A Líder Interiores, tem mais? Qual que seria? Esse assunto é um assunto que mexe muito com a gente, né? Ah. Porque em CNPJ, a gente vai falar em Ricardo Eletro, a gente vai falar na Líder Interiores, né? Que é também assim, um exemplo espetacular, né? De empresa, de família envolvida, né? Então a gente se sente muito honrado, né? De ter trabalhado com a família Nunes, que é a família do Ricardo,
com a família Mata, né? Do Aurélio, do Celinho, de todos os irmãos e irmãs, né? E trabalhamos também com o pessoal do Grupo ABC. Então, a gente trabalhou pouco tempo, mas também trabalhamos com o pessoal da família Amaral, né? A loja em Oliveira, algumas lojas em Divinópolis. Depois a gente não conseguiu acompanhar, porque a Ricardo Eletro nos absorveu muito tempo, né? Na Lida Interiores, a gente fez a loja da Lida em Juiz de Fora, né? Demos manutenção por um bom tempo nas lojas todas de Belo Horizonte, Mateus Leme, Divinópolis. Mateus Então, Leme eu lembro, era na rodovia bonita. Eu morei em Mateus Leme um bom é tempo o lá, trabalhando no castelo Correio. tão famoso, O né? pessoal passa na rodovia e vê o castelinho de Mateus Leme, a líder lá Tradicional, né? Isso, não é? Então, trabalhar com esse CNPJ nos engrandece muito, engrandece sim. Mas também a gente tem hoje a possibilidade, né, a experiência de estar atendendo, às vezes, netos dos nossos clientes da Vitalela. Então, aqui a gente trabalhou com o seu Fausto, né, da Fausto Notini, que era do grupo Volkswagen, da Divisa. Então, meu pai chegou a atender eles. Hoje a gente já atendeu os netos dele, né, os filhos. Também é muito gratificante. O pessoal do grupo Somadil, também que a gente atendeu com o pai, depois foi atender com os filhos. Então, agora chegando os netos ali para a gente atender. Então, a história da Vitalela, tanto como CPF, como CNPJ, a gente tem muitas conexões aí que a gente foi evoluindo com o tempo e, graças a Deus, podendo atender o cliente por uma vida também mais duradoura. Que história bonita, André. Muito bom te receber aqui, você ter arrumado um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente. Mas a loja tá lá, né? Tem uma equipe competente lá, para não deixar. Sem dúvida, hoje, né, a gente viu também essa importância, né? A gente vê hoje o mercado te sugerindo muitas vezes você trabalhar de forma mais segura financeiramente, mas que você às vezes não leva segurança para o cliente. Então, às vezes, terceirização, né? Então, a terceirização é uma solução, sim, mas também, por outro lado, quando você deixa entrar dentro da sua casa, né? Eu falei há pouco tempo atrás que o seu lar é o seu maior tesouro. Porque ali dentro da sua casa está o seu maior bem, que é, às vezes, a sua esposa, os seus filhos, né? Então, não é o que você conquistou. Ali dentro está a sua grande TV, a sua geladeira, né? Totalmente tecnológica, a sua aparelhagem de som que te traz o conforto, que te traz o descanso, mas ali está a sua vida, né? Que é a vida do seu pai, dos seus filhos, da sua esposa. E ali, para entrar dentro da sua casa, né? A casa é um lar abençoado. Então, você precisa, sim, se preocupar com qualquer empresa que entra lá. Aquele funcionário tem que ter uma história, né? E na Vitalela a gente preza muito isso. Os nossos colaboradores, nesses 50 anos, foram mais de 200 pessoas que passaram pela Vitalela. Alguns ainda permanecem no mercado de instalações elétricas, né? A gente tem contatos. Sempre quando vão lá, né? A emoção deles vem a toda pele, assim, porque eles choram muito quando lembram do meu pai, né? Então, assim, é muito importante aquele funcionário a gente valorizar como ser humano, porque ele vai entrar na casa do nosso cliente, na empresa do nosso cliente, e a gente tem todo um cuidado para entrar, para proteger o bem daquele cliente, para tomar cuidado para que aquilo possa funcionar, fazer com muita atenção, com muito carinho, para entregar o que o cliente veio buscar. Com certeza, e eu senti um pouco disso, que eu tive lá no encontro do BNI, lá, né, encontrando com você, quando eu fui lá te convidar para estar aqui no programa com a gente, e vi lá os funcionários da Vitalela, eu não os conhecia. Aí, coincidentemente, eu entrei no Instagram do Alex, um abraço pro Alex, nosso professor de oratória, não é? Nosso professor. Com certeza. E vi o pessoal da Vitalela lá, ou seja, você foi buscar a sua evolução profissional e direcionou os funcionários para irem para lá também. Eu achei isso muito legal, muito interessante, muito humano da sua parte. Renato, acho que hoje, né, o ponto principal que eu vivo, né, primeiro foi de não ter deixado morrer uma história, né? A Vitalela nasce, na essência, nasce com meu avô, passa para o meu pai e para o meu tio, logo em seguida fica com meu pai. Depois, em 2005, vem para minhas mãos e para a mão do meu irmão, né? E em 2020, praticamente fica somente comigo, né? Meu irmão
toma outro caminho. Então, dentro desse processo todo, a gente entende assim, será que o André para de trabalhar e para a Vitalela? Então, a gente vê que não é justo. Eu acho que a história pode se prolongar. Então, hoje eu tenho uma preocupação muito grande de preparar os nossos funcionários para que eles possam fazer a sucessão. Então, hoje, o Cleiton, o Wellington, que esteve lá com o Alex no curso de Eu vi oratória, lá nas né? fotos, lá eu reconheci. Eu falei, A opa. gente está preparando tanto tecnicamente, né? Todos eles estiveram comigo esse ano quase umas 5 vezes em São Paulo. A gente teve em feiras, teve em workshops, teve em treinamentos buscando certificação comercial, certificação técnica de produto e agora também certificação da personalidade, do perfil, da liderança, da oratória, de como comunicar, né? Então, a gente já vai entrar 2026 aí com novos treinamentos, a gente já está agendado, jogo em fevereiro, me parece que já é o primeiro treinamento vai ser o Leader Coach também, que é um treinamento fantástico. Então, a gente está preparando a nossa sucessão. Eu acho que isso é uma grande responsabilidade do empresário, né? Porque construir uma história é tão difícil, engavetar, eu acho que não é justo, né? Então, eu gostaria Interessante muito isso. de, quando eu finalizasse a minha trajetória na história da Vitalela, que eu saísse com a certeza que eu vou deixar pessoas para dar sequência. Interessante demais isso aí. E é bom porque você tá aqui agora, até eu brinquei, você deixou os clientes na mão, aí você sai tranquilo, você tá aqui dando a entrevista pra gente, e o pessoal tá lá cuidando, você tá em paz aqui, que tá em boas mãos. Isso é muito Renato, importante. a gente viu isso muito, né? A gente vai muito em São Paulo, né? O ano passado foram 10 vezes, esse ano a gente foi 8 vezes em São Paulo. Então a gente está sempre indo. E São Paulo é uma faculdade de vida. Ali você aprende com todo mundo. Você vai numa padaria, você aprende, você vê o lixeiro passar na rua ali, você aprende, você vê o pessoal trabalhar na rua ali, você aprende, você vai numa grande empresa, você aprende. Tem muita história, né? Então você vai sintonizando qual a sua melhor história, para que ela possa caminhar de forma mais concreta e de forma mais promissora. Então ali a gente vai vendo que o ser humano, ele não nasce capacitado em tudo, mas você tem tanta coisa para você capacitar. Eu, quando cheguei e vi aqui o Sintonia Positiva, a gente vê muitas vezes o ser humano sintonizando em outras rádios, né? Em outros sentidos. E essa sintonia às vezes leva o ser humano a se afastar do crescimento, do relacionamento, do familiar. Então, acho que a sintonia positiva ela passa por isso. Quando você está ali se capacitando, seja com curso de oratória, seja num curso de liderança, seja na sua empresa, se qualificando melhor como vendedor, como instalador, você está sintonizando a sua própria vida. E isso tende a trazer para você grandes benefícios no transcorrer da sua vida um todo, né? Eu acho que nada melhor que quando você chegar ali com seus 90 anos ali, olhar para trás e falar, nossa, eu fiz parte daquela história. É legal, não é? Eu te falo, vou ter que te falar aqui que a Vitalela nasceu de um projeto familiar, mas eu acho que ela é impulsionada por pura paixão. Seu olho fala isso, seu olho Sem tá dúvida. brilhando, é muito bom. Por isso que eu insisti que você viesse aqui para contar essa história, que é uma história de coração. É uma história empresarial da sua empresa, mas é uma história de coração. Tem uma história muito bonita aí por trás. Renato, eu carrego comigo, né? Divinópolis, para mim, algumas pessoas são, assim, referências, né? O meu pai, ele é uma referência. Uma vez uma pessoa falou assim, André, você não pode falar sobre pai e mãe. Você não tem... É injusto, porque você tem um pai e mãe, assim, fantástico. Então, a nossa realidade é muito diferente. Aquilo ali mexeu muito comigo. E depois eu fui ver assim, né? O meu pai é uma referência mesmo, como homem, como empresário, como cristão, né? Então, meu pai, o livro dele chama O Máximo da Vida. Então, ele em Divinópolis, ele foi a pessoa primeira como referência para mim. Como empresário, eu gosto muito do Ricardo. O Ricardo, o Rodrigo, são 2 irmãos para mim que são, assim, exemplos. São de destaque por tanta coragem, por tanto entrega ao trabalho, né? Vontade de crescer, vontade de ganhar o cenário nacional, né?
Então, o respeito nacional. E, para mim, a Adélia Prado. Então, eu carrego, assim, um poema da Adélia Prado, que ela fala, que chama Ensinamentos. Ela fala que a coisa mais fina do mundo não é o estudo, é o sentimento. Então, para mim, isso é muito forte, né? O sentimento de família, o sentimento, os meus filhos, um de 24 e de 18, o Lucas e o Pedro, se eles me ver conversar comigo, ou me ver 10 vezes no dia, 10 vezes eles vão me pedir bênção. E não só para mim. Se ele vê os avós, os X, todos, seja quantas vezes for, ele vai pedir bênção. Então, é esse sentimento que para mim é importante. Né? Então, o sentimento do amor à esposa, né? O casamento é uma coisa séria, sim. Não é? A gente não pode, não, se não der certo, não, o casamento é para dar certo. É para dar certo. Se a gente Quando entrar tem com o esse amor, pensamento, não tem jeito. Quando tem o amor, vai dar certo. Então, os valores, né? Algumas palavras não podem evoluir com a tecnologia, porque o valor dela é o sentimento. Então, para mim, isso é muito forte. Então, quando eu falo do meu pai, quando eu falo da minha mãe, quando eu falo da minha esposa, dos meus filhos, quando eu falo da minha empresa, o trabalho é onde a gente fica mais tempo, né, Renato? com Então, aquilo ali certeza. tem que te impulsionar, aquilo ali tem que mexer com você. Se não mexer, tá algo errado. Busca outro caminho, sintoniza novamente, porque tem que vibrar, né? As coisas que vêm de dentro, quando vem do pensamento, elas vão funcionar. Você pode fazer uma máquina fantástica, ela vai vender, ela vai comercializar. Mas as coisas, quando vêm do coração, elas são eternas. Nada vai acabar. Nossa, que legal isso, hein? Eu acredito muito nisso. O meu pai gostava de muita história, meu pai era muito palestrante, né? Dentro da igreja, né? E meu pai sempre contava uma história que num velório, uma pessoa estava sendo velada e começou muito cochicho dentro do velório, e o filho da pessoa que estava sendo velada percebeu aquele cochicho e descobriu que as pessoas estavam perguntando por que aquela pessoa estava sendo velada com uma colher na mão. Geralmente as pessoas usam um terço, usam uma cruz, né? Mas por que uma colher? E aí o filho interrompeu o cochicho e falou: pessoal, eu gostaria de explicar. A minha mãe está sendo aqui velada com uma colher na mão, porque a minha mãe, ela, quando cresceu, os nossos pais, os meus avós morreram e ela estudou no orfanato. E no orfanato a madre gostava muito dela, mas nem todo dia tinha sobremesa. Mas quando tinha sobremesa, a madre balançava a colherzinha para ela para sinalizar: come menos porque hoje tem sobremesa. Ou seja, ela queria explicar para ela que o melhor estava por vir. Quando meu pai contava essa história, Renato, eu achava legalzinha, achava ela bacaninha, mas era só para mim uma história, né? Quando meu pai adquiriu o Parkinson em 2015, foi no dia 9 de setembro. 2 anos depois do meu pai ter completado 70 anos, o meu pai foi diagnosticado com um câncer, e o meu pai, ele vai conviver com o câncer 9 meses. Então são 9 meses para nascer e meu pai foi 9 meses para morrer. E dentro desses 9 meses, essa história, ela foi vivida todo dia. Porque a gente entendeu a história que meu pai contava. Porque a partir daquele momento onde o câncer começava a assustar, a gente tinha que entender que a cada dia que meu pai estivesse com a gente, o melhor estava por vir. Então meu pai também, quando morreu, foi velado com essa colherzinha. E essa história, hoje, em todos nós da família. A minha mãe, o meu irmão, as minhas irmãs, as cunhadas, os cunhados, os sobrinhos, os meus filhos. A gente vive cada dia, cada minuto, com a certeza que naquele dia o melhor está por vir. Então foi muito interessante a gente entender que aquela história ia ter um significado tão forte, ia mudar o sentido da nossa vida. Olha que legal. A gente teria espaço aqui para ficar contando muitas histórias. Com Viemos certeza. falar da Vitalela, do BNI, mas o André aqui tá se saindo muito bem, com várias histórias muito legais. Tá muito bom, André, isso aqui. Adorei como é que é lá no que você falou lá, sentimentos não podem evoluir como a modernidade. Você falou um negócio assim, eu o achei. sentimento ele não pode evoluir, porque senão as palavras obrigado, gratidão, elas são somente uma palavra, né? Quando a gente entende que essas palavras têm sentido, então a gente vai ter
dar mais importância ao sentimento, né? Não pode ir na velocidade da automatização, não. Palavras Deixa têm que o ficar, mercado raiz. evoluir, né? Hoje a gente vê a evolução tão grande. A gente instalou nesse ano, Renato, a terceira geladeira, que quando você abre ela e você introduz o produto nela, ela reconhece o produto. Meu Deus, já tem isso também? Quando você abre e você retira um produto, ela sinaliza e quantifica para você. Você retirou o alface, você tirou uma cerveja. Então você já está atento para repor, para comprar. A tecnologia é para isso. A tecnologia é para servir o ser humano. Mas o ser humano tem que se servir do que vale. Tem que se servir do sentimento. Tem que servir dos valores, né? Como família, como honestidade. Ah, mas o outro é o outro. Você é você. Então, acho que isso é fundamental. Tem que fazer a parte da gente, né? Tem que fazer. Com a gente. Ninguém vai fazer sua parte. Com certeza. A gente faz a nossa parte e ali eu falo que a gente vai contaminando. Eu sempre falo que contaminar pode ser uma palavra positiva também. A gente vai contaminando a nossa volta. E Renato, eu acho que assim, mais do que nunca, né? Quando a gente se capacita em algo que a gente não sabe, a gente vê que a nossa parte fica mais fácil de fazer. Ah, então meu maior medo quando meu pai entregou a empresa pra gente era saber vender. A gente sabia trabalhar. E eu falei, e agora? Como que eu vou vender? Né? Em 2015, o nosso grande cliente encerra a expansão e fala assim, agora eu preciso vender. Então o BNI ele foi me ensinar. Toda quarta-feira levantar, me apresentar, tenho 30 segundos para me vender algo. Para me vender a minha história, para me vender o meu produto, para me vender o meu serviço. Então é muito interessante isso, né? Tudo que a gente vai lá e se capacita, torna mais fácil para a gente ser o que a gente quer, o que a gente sonha, o que a gente quer conquistar. Com certeza. Claro que é só a gente começar a caminhar que o caminho aparece. Dá o passo e deixa que Deus dá o chão. Já ouviu falar isso? Justamente. André, você falou um negócio muito interessante aqui, que é, né, hoje em dia a modernização está acelerando muito, a automatização, mas está voltando o cuidado com as pessoas, essa coisa da automatização dentro de casa, alguma coisa aí para estar ajudando no dia a dia familiar ali, porque o pessoal acha que a automatização é uma coisa de outro mundo, só eu que posso fazer, ou eu. Não. Dentro da sua casa ali, você pode, de repente, inserir algumas coisas para poder estar ajudando no seu dia a dia e trazendo aí. A gente vai falar disso aí, André, mas daqui a pouco, tá? Vamos fazer um intervalozinho para a gente poder Ok. beber uma água para tocar nesse ponto que eu achei muito interessante, tá bom, André? Vamos sim. Até daqui a pouco, gente. Já voltamos. Pessoal, para você que estava aí assistindo, estamos de volta com Sintonia Positiva. Hoje é Vitalela, mas ele trouxe muitas coisas interessantes, muitas histórias, e a gente aqui em off aqui tava falando sobre desacelerar, né, André? Como é que o pessoal hoje em dia tá querendo as coisas para ontem? Tem algum conselho que você pode deixar para o pessoal, algo que você aprendeu aí nessa história com seu pai, com seu avô, com seu tio, tanta gente para deixar pro pessoal? Renato, eu acho que o grande ensinamento do meu pai foi esse, né? O meu pai, quando era o horário de trabalho, ele se dedicava plenamente. Mas quando ele entrava em casa para descansar, ele entrava para descansar. Ali não existia o celular na época, e não existia um funcionário, um cliente. Não, ele resetava aquilo ali. E o meu pai sempre foi muito prudente, né? Então eu acho que a experiência, né, do meu pai, ela sempre vem dentro das minhas decisões. Para quê? Para que ela possa ser o ponto morto, né? Você dá desacelera ali, põe no ponto morto, desliga o carro um pouquinho e fala assim, tá tudo caminhando bem. Então acho que a grande lição do meu pai sempre falava isso com a minha mãe hoje, né? Eu sonhei com meu pai de sábado a domingo, e aí domingo de manhã liguei a televisão, fui preparar o café da manhã, eu pus uma televisãozinha, pus um vídeo bem calmo de manhã, geralmente no domingo tem a playlist do café, e aí escutando uma música, de repente mudou o vídeo do YouTube e entrou a música do Nelson Gonçalves, atualizada, cantando por um cantor super jovem, né? As palavras não eram a mesma, a melodia era um pouquinho diferente. E naquela mesa era a música do meu pai, era a música favorita do meu pai. E o meu pai, ele vem para que ele fale assim, André, você está no caminho certo, mas tenha calma, porque não precisa conquistar o mundo.
mas conquiste o seu cliente. Conquiste aquela venda, entrega aquele produto. Então a gente trabalha com sonorização. É super interessante quando o cliente muitas vezes compra um equipamento, ele não tem a experiência do que aquele equipamento produz para ele. Entendi. Ele falou: "Ó, eu quero comprar um receiver porque um amigo meu comprou." Mas às vezes ele não escutou o que a experiência do receiver traz para ele. Quando você acaba tudo, ligou, ajustou, equalizou tudo, e você pergunta para ele assim: qual que é a música que você mais gosta? E isso é muito variado, né? Às vezes um gosta do rock, um Com gosta do certeza. sertanejo, um gosta do pagode. E a gente tem, né, agora recentemente, um cliente em cloud que ele falou assim: eu queria escutar o Fio de Cabelo dos Chitãozinho Chororó. Quando nós colocamos, o olho dele encheu d'água. Então, assim, é isso que a gente tem que falar. O desacelerar é você poder entrar na sua casa com aquele turbilhão de coisas empresariais. Com todas as Sempre dificuldades tem. que O dia a sempre vão dia da existir. gente é o dia a dia é mais correria, Sem dúvida. e mais a O luta do que trânsito, tudo. tem tudo, tem Nossa, muito, mãe. né? Tem muita coisa que vai nos caminhar aí, trazendo cansaço. Não pode levar pra dentro de casa do que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lá Não pode. senão, E quando você coloca ali dentro da sua casa ferramentas para te ajudar, né? Então você pode chegar na sua casa, né? E conversar com a menina mais famosa do mundo hoje, né? Alexa, liga o ar-condicionado para mim. Você já fez o investimento no ar. Então, quer dizer, eu vou procurar o controle no ar, eu já vou falar, o ar-condicionado vai ligar. Liga a TV, eu comprei essa TV de 85 polegadas, é muito sofisticada, então facilita a sua vida, né? Acende a luz, aquela iluminação que você fez um investimento alto. Então cria-se um cenário super confortável para você, para sua família, para os seus filhos. Então a tecnologia é para te servir, né? Então que você se sirva dela, né? Acho que isso é importante para quê? Para você desacelerar. Dentro da empresa, às vezes você vai fazer muito correndo. Então essas coisas te retornam. Elas param você novamente para você analisar. Ah, tá certo. Eu preciso ir avançar agora, mas talvez este não seja o melhor momento. Talvez eu vou esperar um pouco mais, porque agora é virada de ano e eu vou fazer dessa pausas, forma. né? A vida necessita de pausas. E eu falo também que não é do nosso tempo, é no tempo de Deus. O nosso tempo tem pressa. O tempo de Deus tem direção, não é verdade? É acalmar um pouquinho. Deus encaminha as pessoas certas, né? Os clientes certos, os pais, as mães, os filhos. E às vezes, quando a gente não para escutar essas pessoas, a gente não para escutar Deus. Não é? Ele sabe o jeito, a hora certa e se é para acontecer. Eu sempre falo isso. O jeito, a hora e se é para acontecer. Que talvez não era para acontecer. É por isso que não acontece. O meu pai gostava muito de tratar com naturalidade tudo. Meu pai era muito brincalhão, né? Meu pai, a gente passava a mão na bunda dele, pegava no peito dele. E então tudo era um relacionamento muito muito transparente. O respeito a gente tinha, sempre tinha. Quando precisava, tinha que dar uma correção, né? Não abria mão disso. Mas o meu pai, ele sempre tratava com naturalidade. Então, a parte de religião, né? O meu pai falava assim que ele conversava muito com Deus, né? Ó, eu tô lá na vila, eu preciso de uma ajuda. Você encaminha alguém para fazer uma doação para nós lá, porque nós vamos precisar pagar isso, nós vamos precisar pagar aquilo e a gente não tem o dinheiro. E aí passava um dia, 2 dias, as pessoas já falavam assim: alguém fez doação? Aí ele falava assim: não, Deus ainda não resolveu o meu problema não, mas eu vou falar com a mãe dele. E ele já sabe que a mãe dele é brava. Eu vou falar com a Dona Maria e a Dona Maria vai no pé dele. Então, essa relação de naturalidade que meu pai trazia pra gente, a gente também trouxe pra gente. Então, quando a gente sai, os meus filhos, eu, quando vou fazer a minha oração do dia, a gente precisa conversar com Deus com essa naturalidade. E o Deus está no outro. Não é Então, verdade? ele vai te dar essa resposta no outro, né? Então, quando a gente ficar muito olhando para o céu, esperando que venha um sinal, não, o sinal está aqui, está às vezes na sua frente, né? Quem traz o bem, leva o bem, traz Deus, leva Deus. Com certeza. Deus é muito importante. Eu falo que eu vivo muito pelo Provérbios 16:3. Eu aprendi tem pouco tempo. Você sabe, Provérbios 16:3 nos diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Eu falo todo o programa, pessoal, porque eu acho que a gente tem a mania de não fazer isso. Quando faz, dá certo, já percebeu? Se alguma coisa dá errado é para dar certo lá na frente, mas a agonia do mundo nos faz continuar caminhando, correndo, achando que tudo vai
Não se resolver no tem, nosso tempo e não adianta, não tem esquece. nenhuma dúvida, assim, né? A gente vai, eu caminhando agora com 54, caminhando para 55, a gente já começa a entrar nesse processo, né? De falar, ah, então aconteceu isso, foi por isso, né? Então tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu porquê. Mas por que que aconteceu isso comigo? Então, você vai ficar sabendo. Vai, não vai? Então, veio a morte do meu pai, mas por quê? Porque a gente descobriu logo depois, Não é né? verdade. Porque o melhor estava por vir para ele. Talvez não era para nós, mas quem completou sua missão aqui, justifica ficar aqui por quê, Renato? Não é verdade? Deixou tudo bem encaminhado E para você deixou tudo seguir em bem frente. encaminhado, Você nós tem... estamos crescendo, nós estamos produzindo frutos, né? Já veio um neto depois da morte do meu pai. Ai, que Nós legal. estamos lá junto com a minha mãe, vai caminhando junto com ela, vai brincando, vai revivendo, né? Então, acho que tudo na vida tem sim o seu porquê, né? Deus explica constantemente o porquê, o para quê, né? A gente está mais aberto a isso. Não é? Vai criando conexões, sintonizando positivamente, tá Ah, vendo só como é que é as coisas? Contando essa história não tão tem bonita e nada tão melhor, bacana. né, da época do radinho, quando começa ali Não é? chiar um pouquinho, você vai lá e sintoniza um pouquinho e volta a receber a mensagem com qualidade. A vida é assim, né? Quando desajusta, vai lá e vê o que está desregulado para você sintonizar novamente. Não é verdade? Antes de ir para o intervalo, André, a gente estava falando aqui a respeito de estar levando essa paz para dentro de casa que você falou aí, né? A gente acabou se distraindo nesse momento bacana aqui do programa, vamos dizer assim, falamos de Deus, de desacelerar, mas a importância, minha esposa sempre fala que a gente tem que equipar a nossa casa. Um beijo, Alessandra, te amo, vou aproveitar para mandar um beijo da agora. Se você quiser aproveitar, André, Ah, tem que fica à vontade. aproveitar. Entendeu? Ela fala que a gente tem que modernizar a casa, nossa casa tem que ser, né? Tem que estar ali toda modernizada, toda equipada para a gente ficar bem lá dentro. Você pautou muito bem isso aí. A importância da Vitalela nesse sentido, de estar levando para o pessoal de maneira mais. Você falou da Alexa, de repente ali. Eu vi lá no canal da Vitalela cortina abrindo, são coisas simples, mas é Sim. um investimento para sua paz. Já que você trabalha tanto o dia inteiro, vamos investir para trazer paz de volta, não é? Ah, sem dúvida. Porque a gente vê, né, nessa evolução, né? A gente hoje tem acesso a muita coisa, né? Ao nosso celular, a esses equipamentos com cada vez mais com mais conforto, com mais um colchão, uma televisão. Então são tantos equipamentos. Então, quando você pode fazer isso funcionar em prol de você, em prol da sua família, em prol da sua casa, por que não abrir mão? Né? Então a gente trabalha hoje com automação, tentando conscientizar o cliente isso. Você comprou um móvel muito bonito, fez um investimento, aí tem uma cortina. Ah, mas se esqueceu a cortina aberta, os raios solares vão queimar o estofado, vai queimar a pintura, né? Vai manchar o móvel. Então, se você tem o ajuste da temperatura para que no horário tal a cortina feche para proteger o seu É uma investimento, economia lá na para frente. proteger o Porque seu vai. bem, né? A iluminação, às vezes assim, não, mas se a lâmpada queimar, eu tenho fotovoltaica. Então, a automação, ela se preocupa, Renato, com 3 pontos. O ver, que é o estético. A gente gosta de ver uma pessoa bem vestida, né, um cabelo bem arrumado, um carro bonito, um televisor, né, diferente, um computador diferente. A gente gosta de ver. A automação tem esse ponto. A automação tem um ponto usar, né? Então eu ter essa facilidade de, numa palavra, num toque, de eu aproximar o meu celular da minha casa, automaticamente já ligar o ar, já ligar a TV, naquela música, naquela playlist, naquele vídeo, ligar o circuito de iluminação no qual eu geralmente entro. Eu entro na minha casa hoje, eu vou na sala, da sala eu vou na cozinha, pego um copo d'água, a gente já tem, né, o Não é? caminho Já nosso ali tem. todo decorado. Então, facilita tudo isso. E a gente tem também na automação a sustentabilidade, ou seja, a proteção com o meio ambiente. Então, uma lâmpada, se você tem a fotovoltaica, você já tem uma economia. Mas se você não tem o cuidado de apagar a lâmpada, a iluminação, ela vai queimar mais rápido. E se ela queima mais rápido, eu tenho que produzir uma nova lâmpada. Então, quando a gente diminuir essa produção, automaticamente a gente vai cuidar do nosso meio ambiente. Que legal, acho que eu inclusive tô precisando disso lá em casa. É que lá a gente é meio distraído, meio relapso com relação a essa coisa de sair, lâmpada fica E acesa, Renato, tem criança. algumas dores, Acho que né? nós vamos conversar, André, Vamos depois daqui. conversar. Porque tem algumas dores nossas
e parece que a gente apaixona com elas, né? Ah, o meu filho todo dia larga com a luz acesa. Ah, o meu filho toda vez ele larga a televisão ligada. Então, se todo dia ele deixa ligado a iluminação, a TV, nós podemos desligar para você. Então, você pode colocar a tecnologia para que aquilo ali não seja um ponto de estresse. Que aquilo ali não seja um ponto de discórdia. Já tem as outras Você coisas já que tem estressam, outras já coisas tem que que vão não te tem estressar. jeito, que a gente não vamos Então, fugir. a automação ela vem para isso, para te dar esse conforto, para te dar essa proteção. André, mas a automação é cara. A automação, ela é proporcional ao que você quer. Ah, eu quero fazer uma automação da minha casa toda. Ok. Não, eu quero fazer uma automação somente da sala. É ali que tem uma dor, é ali que eu fico, é ali que eu aproveito mais. Ah, não, eu quero colocar no meu quarto. Então, você pode fazer as coisas gradativamente, né? Nem toda hora a gente compra o carro zero. Não é verdade? Então, a gente pode começar a implantar a tecnologia gradativamente na casa. Não, com certeza. Pessoal, se vocês estão gostando do nosso episódio, até esqueci de mandar o recado hoje, André. O papo tá tão bacana. Ah, Gente, segue a gente no Spotify, tá no YouTube, no Instagram, podcast Sintonia Positiva. Vai ser sempre isso. Informação positiva, coisas que vão agregar no seu dia uma história sempre bacana para te inspirar aí, começar a semana inspirado. Toda segunda-feira, às 19h30, ok? Mas então, a gente tá conversando aqui, não é pra você falar do Deco, ou não? Ah, tinha que citar o Deco aqui, não tem pode que ser. falar, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas por que é Deco, né? Ah, Então, nos anos 80, né? 70 e poucos ali, a 80, né? Então a gente tinha aquele desenho do Tic-Teco, era 2 esquilos, né? E aí o meu irmão chama Valdinei. Então, todo mundo chama de Ney. Aí do Ney virou Dei e Deco, né? Então, muitas pessoas me conhecem por Deco, né? Lá no Divinópolis Clube, é o clube do qual sou sócio, né? E frequento muito. Eu gosto muito de trabalhar na liderança do futebol. Não tive o dom para jogar bola, né? Então eu procurei ali montar equipes para disputar o campeonato de futebol, né? Então tem uma história muito bacana ali, né? Alguns gostam do Deco, outros não gostam, né? Então a gente, às vezes, ganhamos muitas vezes campeonatos ali, né? Então quem perde geralmente às vezes discorda, né? É normal, né? ninguém gosta de perder, né? Ninguém gosta A de gente tem que perder, né? aceitar, mas Mas muitas vezes faz para você parte. ganhar precisa de fazer um Lógico. trabalho bem preparado. Então a gente gostava muito de contar essas histórias, de trabalhar o motivacional, né? Então a gente se preparava muito para na hora que chegasse a hora da decisão, a gente não errasse. E acho que isso é para a vida, né? Se na hora das grandes decisões você estiver preparado, você não vai errar. Na hora que você for namorar e falar assim, agora é para casar, se prepara que você não vai errar. Na hora que você vira e fala assim, chegou a hora da gente ter um filho. Ó, filho é difícil, mas se tá na hora, está preparado, você não vai errar. Você vai conseguir ser um bom pai, você vai conseguir ser uma boa mãe, né? E, lá no Divinópolis Clube eu caminhei muito, né? Cheguei nessa penúltima gestão, estar como diretor financeiro, né? Foi uma gestão de muita mudança dentro do Divinópolis Clube, pegamos a pandemia, né? Então foi um grande desafio ali também, mas conseguimos modernizar o clube, trazer muita novidade para o Divinópolis Clube, junto ao presidente, o Juninho da MX, é uma pessoa que eu sou muito grata, né? Nos tornamos amigos, assim, verdadeiros ali, pelo respeito, pela compreensão, fizemos uma administração muito consolidada, né? Então, o Divinópolis Clube também faz parte dessa história minha aí, dentro desses 54 anos. Entendi. Então o Deco tá no meio lá do futebol, do pessoal O lá. Deco tá lá no meio do futebol. Tem gente que gosta, gente que não gosta. Que perder, então fica meio. Mas graças a Deus, a maioria das pessoas me admiram muito, Não, mas né? é pela derrota, não é que não Muitos gosta. gostam, falam assim, Deco, me escolhe para jogar no seu time, né? Mas hoje o Deco tá mais aposentado, o Deco tá mais afastado, acompanhando de longe, né? Mas ali tem muitos amigos, o Marcelão, que foi um auxiliar técnico meu na época, né? Veio com essa palavra auxiliar, não era nada profissional, né? Mas a gente criou uma amizade muito grande. Hoje o Marcelão é o que domina o Divinópolis Clube, né? Ele torneio adulto, torneio veterano, tem muita característica igual a minha, mas ele tem uma qualidade técnica muito melhor do que a minha, ele tem uma visão de jogo muito, muito maior, né? Mas a gente fez um casamento muito legal nesse período. O meu cunhado, o Fredão, foi outra pessoa também que foi fundamental nesse intercâmbio nosso de conquistas lá, né?
Muitos amigos, não dá tempo de falar todos aqui, mas esses dois são dois amigos significativos para mim. Entendi. André, e qual conselho você deixaria para uma pessoa que está iniciando agora, iniciando uma empresa, um empresário que quer começar com o seu negócio ali? Queria que você deixasse uma mensagem aí para alguém para estar inspirando. Que 50 anos é muito tempo, você está há pouco tempo, mas passou pela família toda, e 50 anos você deve ter um conselho legal para deixar para o pessoal aí para estar começando. Deixa um conselho pessoal lá, André. Renato, conselhos a gente sempre vai, às vezes, né, dar, mas às vezes também a gente vai receber, né? Então sempre uma eterna troca, né? Lógico. Então a gente tem que estar atento a isso, né? De escutar os conselhos e buscar também aconselhar, né? Eu acho que hoje o grande conselho meu é, primeiro, qual que é o seu foco? Seja familiar, seja profissional, seja social, você precisa ter um norte. Você precisa ter um caminho. O que que você quer conquistar? Aonde você quer chegar como pai? Aonde você quer chegar como filho? Aonde você quer chegar como empresário, como funcionário? Você precisa ter o foco. E segundo, é como você quer chegar. Porque como é você estruturar, é você se capacitar. Ah, mas como assim? Capacitar como pai? Sim, quando você escuta coisas boas, Lógico. como você convive com pessoas boas, você vai se capacitar melhor como pai. Você vai se capacitar melhor como filho. Então, eu acho que essas escolhas são nossas. Ah, o outro me levou. Não, o outro não te leva. O outro pode sugerir você, mas você vai pelas suas próprias pernas. Então, eu acho que você pode ir, você pode errar, mas depois você busca o foco novamente. E aí você busca o foco e caminha do lado de pessoas que vai te ajudar a conquistar ainda mais o seu foco. Que bacana aí, pessoal. Conselhos do André Luiz, tá? 50 anos de história da Vitalé, lá à frente do BNI Fênix, o Deco lá no Divinópolis, com várias histórias de liderança aí, uma pessoa muito bacana, muito do bem, deixou pra gente aí um conselho muito legal. E a Vitalela tá onde? O pessoal te achar no Instagram, o endereço de vocês? Como é que A funciona? Vitalela tem um prazer muito grande de falar que a Vitalela tem 50 anos, com o mesmo CNPJ, com o mesmo No mesmo endereço, endereço, André? com o mesmo telefone. Então, para nós, isso é um orgulho tremendo, né? Nós estamos ali na rua Dom Pedro I, 249. A Dom Pedro I é a rua abaixo da 7 de setembro ali, abaixo da Divina Espírito Santo com 7 de setembro, né? Tem o posto Ipiranga tão famoso ali. Então, passou o posto Ipiranga, você virou à direita, a Vitalela está ali. E a Vitalela está nas redes sociais, né? No arroba Vitalela Eletricidade. Vitalela Home, desculpa. Então, arroba Vitalela Home, a gente está no Instagram e a gente tem o nosso site que vem com muita novidade agora em 2026, todo repaginado, né? Que a gente vai trazer muita novidade, muita tecnologia no nosso site que é o vitalela.com.br. Que legal. Pessoal, deixar na descrição lá, tá? Do programa da gente, os contatos do André, para quem quiser precisar da automação aí, quiser levar leveza para dentro de casa. A gente deu pra gente ver aqui que é viável para todo mundo. Depende do que você quer, né? Do que você tá precisando, né, Sem André? nenhuma dúvida. André, com relação ao BNI, o pessoal quiser estar visitando como convidado, quer deixar algum recado também, como funciona para. Renato, o BNI é uma chave muito interessante, muito importante para que a gente possa formar novos empresários, novas pessoas que estão com foco no futuro, né? Então, seja qual for o seu produto, você pode, através do BNI, conectar, se relacionar, se capacitar. Então, a gente fala assim, no BNI um pipoqueiro pode entrar? Pode. No BNI, uma costureira pode entrar? Pode. Então, não importa qual o seu produto, qual o seu serviço. Ali, você vai ter ferramentas que vão te formando e vão te direcionando para você entender qual que é o tempo de eu dar um passo à frente. Então, é muito importante. O BNI, nós reunimos toda quarta-feira, estrategicamente no horário de 6h30 da manhã. Por quê? Porque de 6h30 da manhã às 7 horas, a gente toma um café gostoso e mais nós ainda que somos mineiros, né? Se alimentando, um café, um pão de queijo são as melhores ferramentas para fazer negócio, né? Então, nesse momento de café, a gente já está ali interagindo com a palavra negócio, né? Relacionando intencionalmente com o negócio. Então, ali a gente começa o crescimento.
A reunião começa exatamente às 7 horas e pontualmente acaba por volta de 8h30. E aí, dentro desse processo, toda quarta-feira é que a gente vai buscando mudar a forma de que o mundo faz negócio, que é a essência do BNI. E que tem a sua filosofia, Give as Gain. Contribuir para ganhar, ganhar para contribuir. Aí, então, quem quiser, tá, gente? Em qualquer lugar o BNI tem. A gente tá aqui em Divinópolis. De onde você estiver assistindo, procura lá que você vai encontrar. A Vitalela também atende, não é só em Divinópolis, tá, gente? Precisando, procura o André lá, que ele vai até você te atender a necessidade que você tiver. André, foi um prazerão bater esse papo com você aqui, cara. Foi muito bacana mesmo. Conhecemos muito do André e da essência do André. Esse homem por trás da Vitalela, que é tão respeitado, várias lideranças que eu nem sabia, que a gente acabou descobrindo no nosso bate-papo, que foi muito legal, André. Renato, eu que agradeço o seu convite, né? Foi um prazer estar aqui. Nós estivemos juntos aí no curso com o professor Alex, né? E como é interessante, né? Quando a gente fala que veja por onde você está andando, é por isso, né? Uhum. Estar com o Alex é sempre rodeado de pessoas boas, de Não é pessoas verdade? inteligentes, de pessoas que querem conquistar, né? Pessoas que querem se capacitar. Então, te agradeço profundamente pelo convite. Quero mandar aqui um abraço, né? Não posso esquecer de forma alguma. Primeiro, um abraço à minha esposa, verdadeiramente a minha metade. Tudo que eu sou, todas as histórias, a metade dessas histórias são fundamentadas pela minha esposa, Daniela. Daniela, que hoje está na Secretaria de Educação, faz um trabalho assim, maravilhoso junto às crianças, né? São tantos desafios, né? A questão educacional aí, e a Daniela tá sempre muito interagindo muito bem, capacitando cada vez mais para esse trabalho. Então, um beijão, um abraço, logo, logo estaremos juntos. Um grande beijo, um abraço aos meus filhos, Lucas e Pedro, que também são um orgulho para mim, né, com as coragem que estão tendo de ir para os grandes centros, para trabalhar com grandes desafios, né? E um abraço à minha mãe. Minha mãe é sempre muito difícil falar da mãe, né? Mas a minha mãe é o meu sustentáculo, minha mãe é o meu direcionamento, minha mãe é o meu repouso. Então, muitas vezes, assim, quando eu preciso de um conselho, de uma luz, de um acalento, é o colo da minha mãe, que vai trazer o meu pai junto ali, né? A energia do meu pai, e no próprio silêncio dela, ela me restabelece, ela me reconduz, né? Ela me traz novamente ao foco, né? Isso é fundamental. Um abraço aos meus irmãos, principalmente ao meu irmão Ney, que também tem muita parte dessa história da Vitalela, né? Então agradeço muito a ele, que ensinou muito, a todos os nossos colaboradores que passaram por esses 50 anos da Vitalela, por todos os colaboradores atuais, né? Cleiton, o Wellington, a Ronara, o Brian, o Sidney, que são pessoas que estão vivendo essa grande mudança da Vitalela junto comigo. Muito bom. Obrigado, viu? Eu queria deixar aqui uma lembrancinha para você. Opa! Tava esquecendo, né? Como eu contei a história, então precisava deixar para você essa lembrancinha aí. Tá muito bom, tá vendo que legal? E que conta com uma história legal dessas, ainda ganha. Olha que legal, gente, ó. Foi da história sensacional da colher, olha que legal. André, obrigado, viu? Agora eu fiquei... Que o melhor esteja por vir para todos nós, né? Para nossa cidade, para o nosso país, para o nosso mundo. A minha ideia era te emocionar, deu zebra, olha o que você fez. Não pode fazer essas coisas, não. Mas a vida sempre legal, precisa estar, né, conectada com a emoção. Sintonizando positivamente, né? Isso mesmo. Cara, gostei. E você possa ter muito sucesso aí e possa trazer aqui grandes histórias. Obrigadão. Que legal, André. Curti demais, viu, cara? Que bom. Igual fiquei emocionado. Me desorganizou um pouquinho. Agora. Mas é porque isso vai fazer sentido. Ai. André, brigadão, cara. Foi um prazer te receber aqui, tá? Um prazerão. Foi uma grande história, sem dúvida. A gente falou da Vitalela, levou um serviço essencial para as pessoas aí, mas contou a história do André, que era o que eu mais queria fazer. Pelo pouco que eu conversei com você, eu já sabia que tinha uma grande história por ele. Não sabia que era tão bonita, mas... que bom. Já imaginava que seria prazer foi meu. Fantástica. E a minha história, ela vem de tantas histórias para trás.
Então é isso aí, pessoal. Esse é mais um episódio de Sintonia Positiva, tá? Hoje eu tô encerrando desse jeito, o cara me desarmou aqui. Beleza? Então é isso aí, gente. Fiquem todos em paz, tá? Um abraço a todos vocês, tá? Continuem sintonizados com Sintonia Positiva. Espalhem essa mensagem positiva aí. YouTube, Spotify, Instagram, para quem você sabe que gosta de uma boa conversa, de uma boa história. Sintonia Positiva hoje com André Luiz.